Nós vemos nesse período Jerônimo de Savonarola, foi queimado em Florença. Ele era um monge dominicano. Ele pregava contra o Papa. Hoje a igreja quer canonizá-lo. É brincadeira, né? As últimas obras eram as obras dos reformadores. Os reformadores, eles não tinham interesse em fundar uma outra igreja. Eles queriam reformar a igreja. Eles queriam que a igreja mudasse a forma de tratar as coisas, porque estava muito podre dentro da igreja. E aí Lutero vem e prega as suas 95 teses na Catedral de Wittenberg. Ele queria discutir aquilo. Das 95 teses, 4 teses se sobressaem, que era a supremacia da fé sobre as obras, o sacerdócio universal dos crentes, que só há um mediador, Jesus Cristo, o direito do livre exame das Escrituras e a supremacia da Bíblia sobre a tradição. É isso que ele encontra nesse tesouro escondido que Lutero viu ali. Depois vem a igreja de Filadélfia, a igreja do avivalismo, começa as missões evangélicas. A igreja profética começa a voltar a ser profética, começa a ter o derramamento do Espírito Santo, começa a ter a descoberta das ciências, dos inventos, desenvolvimento em revolução industrial, o preparo do mundo para a Declaração Universal dos Direitos do Homem, Direitos Humanos, queda da Bastilha, e muitos começaram a fugir das perseguições, eram resultantes até da Contra-Reforma. A colonização da América do Norte aconteceu com a Bíblia na mão. Eles começaram a pregar, a falar do Senhor. Eles começaram a dizer sobre a bênção do Senhor. E a reforma se consolida com os avivamentos na Rússia, na China, Índia, América do Sul. Começam missões estrangeiras, os morávios, batistas, junta missionária americana, os avivalistas. Não vou entrar em detalhes, são muitos, tá? Surgem as igrejas tradicionais aí, a anglicana, presbiteriana, congregacional, batista, metodista, Assembleia de Deus, evangelista como Carlos Wesley, William Carey, Moody e vários outros começaram a surgir. E vem a ação do adversário. Começa também a surgir as outras seitas, o catecismo, os mormonismos, né? Os mormons, e começam a surgir essas obras paralelas, essas heresias. Os jesuítas começam a chegar também, começa a haver rivalidades políticas, o assédio do catolicismo e das seitas heréticas sobre os que estavam servindo ao Senhor. E, por fim, nós chegamos na última igreja, tá? Laodiceia. Laodiceia, ela significa direitos, direitos do povo. Na verdade, se você traduzir ao pé da letra a palavra Laos de Caios, vai dar comunidade de equidade, Laos de Ceia, né? É uma comunidade de equidade, de equidade. Todo mundo com acesso igualitário. Todo mundo tem direito hoje. Vocês já observaram isso? Só para os irmãos se situarem como nós estamos vivendo a última igreja. Essa é a nossa igreja. Essa é a nossa luta desse instante. Nós estamos vivendo essa igreja. Todo mundo passou a ter direito. Todos têm direitos. Até quem não tem direito passa a ter direito. E quem tem direito hoje, né, acaba até não tendo, né, irmãos? Mas o direito acaba sendo franqueado de forma, como é que eu diria? Não encontrei nem a palavra para isso. O direito passa a ser franqueado de forma errada até. Começa a passar para todas as pessoas. Todo mundo hoje tem direito. Mas isso foi por quê? Isso foi permitido por causa dos meios de comunicação, a multiplicação da ciência, conforme disse Daniel, desenvolvimento tecnológico, liberdade de pensamento. Em 1948, foi inventado o computador. E aí lembramos de Daniel, a ciência se multiplicará. Conselho Mundial das Igrejas. Estado de Israel foi criado em 48. É o despertar da figueira, o despertar da profecia. O Apocalipse, que diz: a chave de Davi fechou em 70 e abriu em 1948 ao povo de Israel. E lá tem uma coisa: o conselho do Senhor para Laodiceia: ouro provado no fogo, vestes brancas e colírio para os olhos. Isso é para a gente, isso é para nós, para cada um de nós. Nós precisamos hoje, irmãos, ter
seguir o conselho do Senhor. Nós precisamos ter o batismo com o Espírito Santo, que é o ouro provado no fogo. São as vestes brancas de salvação, que fala de um momento de santificação, que ninguém está se santificando. E as pessoas pensam que basta ser religioso sem se santificar, e a palavra diz que sem santificação ninguém verá a Deus, ninguém vai conseguir ver o Senhor se você não se santificar. Não adianta pertencer à igreja, você tem que se santificar. E colírio para os olhos, que é discernimento para este momento. Então, nós, como igreja de Laodiceia, precisamos viver o batismo com o Espírito Santo, precisamos ser santos e precisamos ter discernimento. Porque senão ele fala o quê? Vomitar-te-ei da minha boca, você vai ser expelido do corpo do Senhor Jesus. Materialista que é a igreja dessa hora. O que ela diz? Na carta de Laodiceia, depois os irmãos leiam, ele fala assim: rico sou, estou enriquecida, não tenho falta de nada. Então, diz que não tem nada, não falta nada para ele. Mas a palavra diz assim, no apelo final ali da carta de Laodiceia: se alguém ouvir a voz, se alguém ouvir a obra estruturada, só a obra de Deus que pode tocar no coração do homem nessa hora. Só quem está ouvindo a revelação. Então, se alguém ouvir, entrarei em sua casa, falar da comunhão com o Senhor vai entrar no seu coração, cearei com ele, é uma comunhão profunda, e ele comigo, lá na eternidade, depois, quando o Senhor for embora, vai nos levar. Então, a nossa luta hoje, irmãos, é justamente lutar contra isso. E não há mais igrejas. Esse é o tempo profético e é o fim. Se os irmãos observarem, ele pega, logo em Éfeso, ele fala assim, quem que diz às igrejas? Fala assim, aquele que diz às igrejas, quem é? É aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas. Em Esmirna, você vê, quem diz às igrejas? O primeiro e o último. Em Pérgamo, quem diz às igrejas? Aquele que tem a espada afiada. Em Tiatira, quem diz às igrejas? O Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Quem diz às igrejas em Sardes? Aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. Filadélfia, quem diz às igrejas? O santo, o verdadeiro. Aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. E Laodiceia, quem é que diz às igrejas? Sabe quem diz, irmãos? Ele diz assim, quem diz às igrejas é o Amém. Sabe por que o Amém? Porque é o último. O Amém, você finaliza todas as coisas. Você fecha todas as coisas. Então, é o Amém. Então, nós precisamos daquelas 3 coisas que eu falei agora, que é o Espírito Santo, a santificação e o discernimento. Por quê? Nós estamos lutando hoje, irmãos, com um ministério que está em ruínas. A nossa luta hoje, sabe contra o quê? É contra aquilo que está sendo dito na carta de Laodiceia. É contra o desgraçado, o miserável, o cego, o pobre e o nu. Isso fala dos ministérios que estão vivendo nessa hora e estão pregando a palavra. O desgraçado é aquele que está desprovido da graça, ele não tem a graça de Deus. Ele não tem nada para falar da graça, do favor imerecido. Ele prega que você precisa pagar para você ir para o céu, que você precisa contribuir, sem isso você não vai para o céu. Ele não prega a graça, que a salvação é de graça. O miserável fala daquele que não tem nem para ele. Ele não tem nem a bênção do Senhor para ele, mas ele está falando para outros neste momento. Nós precisamos combater esses ministérios. O cego, quem é o cego neste momento? É um ministério que não tem profecia. Ele só enxerga aquilo que é material. Ele não enxerga o espiritual. Porque o que é espiritual é a profecia que aponta. A profecia sempre aponta o espiritual. Se ele é cego, ele não vê. É o ministério desta hora de Laodiceia. É o ministério do pobre. Ele tem para ele, mal tem para ele, mas ele não consegue ajudar ninguém. Ele não consegue falar para ninguém sobre salvação, sobre bênção do Senhor, explicar a palavra, falar que isso significa o que na palavra. Ele não consegue fazer isso. Por fim, nós temos esse ministério que está nu. Ele não tem vestes de salvação. Ele não tem nada, nem ele é salvo e nem pode falar para salvar os outros. É um cego guiando outro cego. E nós vemos essa situação. Então, a nossa luta hoje, irmãos, é para combater esse ministério. E para isso nós precisamos justamente do que nós falamos. Nós precisamos ser batizados com o Espírito Santo, ser santos diante do Senhor,
e ter discernimento para que a gente possa. Todos os irmãos venceram essas lutas. Essa luta é nossa, tá? Nós não podemos terceirizar ela. Essa luta é nossa e nós precisamos combater isso. Nós precisamos combater, porque nós precisamos prevalecer para que possamos estar no grande dia do Senhor, estar no arrebatamento, que o Senhor vem buscar a sua igreja. Então nós precisamos estar na eternidade do Senhor através do arrebatamento. Que o Senhor nos abençoe, irmãos.